Nessa noite um desafio grande é falar da palavra de Deus e usar como esse tema o Oscar. Nós estamos dentro de uma parte da teologia mais difícil da gente estudar, que se chama teologia estética, e que julga também a arte a partir dos princípios daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso eu quero falar um pouco nessa noite a respeito disso. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas na hora que for para acabar, vocês dão um grito aí e falam, tá? Senão nós vamos aqui até não sei que horas. Mas eu quero ler um texto, primeiro um texto da palavra de Deus, que é o primeiro evangelho a ser anunciado nas Escrituras, em Gênesis 3, no verso 15. A palavra do Senhor nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus nos abençoe nessa noite, principalmente no entendimento da palavra dele. Eu quero destacar algumas coisas aqui, não sei se vocês já pararam para analisar quando nós falamos a respeito de filmes, que a maneira como isso é estabelecido e que, de alguma maneira, de alguma forma, tudo isso reflete, na maioria das vezes, um princípio inato estabelecido por Deus no homem, a partir daquilo que a palavra de Deus nos fala da sua imagem, que nos criou, a sua imagem e semelhança. Não sei se vocês lembram daquela autora, o nome dela era Joanne, né? Mas fica mais chique, né? J.K. Rowling, né? A autora, né, de Harry Potter, né? Mas o nome dela é Joanne. O K também não é do nome dela, ela pegou da avó para ficar mais bonitinho. Mas quando ela escreveu o primeiro livro do Harry Potter, que foi a Pedra Filosofal, ela diz que naquele trem, que ela estava viajando de trem, ela já começou a escrever também o último livro, que foi As Relíquias da Morte. Portanto, enquanto ela escrevia o primeiro, ela já sabia onde a história deveria terminar, e ela começa a escrever o último livro da série. Então, muitos que já perguntavam quando será, ela já tinha tudo aquilo estruturado, porque ela entendia que uma história, para ser interessante, ela precisa saber qual é o seu começo e qual é o seu final. A gente se pergunta de onde ela tirou isso. Se a gente notar também em alguns autores, e principalmente C.S. Lewis é um mestre na arte de contar história, ele também parte do mesmo princípio, quando escreve algumas coisas, e principalmente ficção. Mas aquilo que eu quero destacar é que há algo que Deus estabelece no ser humano, e a gente vai começar a entender como a gente olha para a arte, principalmente agora para o cinema, a partir daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Quando nós lemos esse texto, nós estamos aqui diante de um evento crucial na nossa história, na história da raça humana. Nós temos aqui no capítulo 3 o relato da queda. Portanto, nós temos essa trilogia, alguns colocam como 4, mas eu entendo que a consumação, ela é uma consequência da redenção. Portanto, nós falamos de criação, queda e redenção. As Escrituras todas estão direcionadas nesse sentido. Nós temos uma primeira parte muito rápida falando a respeito da criação, de tudo que Deus fez, e uma das coisas que é destacado na palavra de Deus, que ao terminar todas essas fases, Deus diz que tudo era bom. Portanto, tudo estava em ordem. Tudo estava em ordem. Logo a seguir, a gente vê no capítulo 3 que há um evento, que é o segundo evento agora, que é o evento da queda, e que, portanto, determina toda a raça humana, sendo Adão o nosso representante, né? Portanto, isso determina toda a nossa história. E aqui a palavra de Deus relata a respeito desse segundo evento, que diz respeito à queda. Portanto, nós temos criação, nós temos queda. E agora a palavra de Deus começa a mostrar, desde aqui, apontando para Cristo Jesus, ele já anuncia o Evangelho. Quando o texto nos diz, porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Literalmente, a palavra de Deus está apontando para Cristo Jesus. E diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, a história da redenção, ou o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus e a vitória final de Cristo já está sendo relatada a todos nós. Certo? Nós temos então, nós entendemos qual foi o começo da história, tudo foi criado perfeitamente diante de Deus, e a palavra de Deus fala que Deus atesta isso. Nós temos agora uma queda, e que a partir da queda é relatado o caos que o mundo entra. Se a gente notar agora aquilo que a palavra de Deus está mostrando de maneira muito rápida, a gente vê logo a seguir a história de Abel e Caim, primeiro assassinato, e a gente vai indo, só aprofundando, certo? Quando a gente chega no capítulo 11 de Gênesis, a gente tem ali a história da Torre de Babel. E uma das coisas que a palavra de Deus vai mostrar é que o propósito deles era chegar até os céus, ou seja, de ser igual a Deus, serem iguais a Deus. Portanto, esse era agora o desejo do ser humano. Se a gente for olhar, toda a rebeldia humana, tudo aquilo que ele faz para negar a existência de Deus, nada mais é de uma tentativa de ascender aos céus pelo seu próprio esforço. E agora nós temos aqui esse evento, logo a seguir, capítulo 12, Deus começa a separar um povo, que é a história de Abraão, e assim nós conhecemos. Mas em todas essas histórias, se a gente notar nas Escrituras, a palavra de Deus está falando a respeito de um evento final, e ele já nos mostra o final dessa história. Ele aponta para o final dessa história. Ou seja, nós temos o evento agora da redenção em Cristo Jesus, e que, portanto, a partir de agora a história está caminhando para o seu fim. Mas a palavra de Deus nos mostra o final da história. Portanto, para a gente, Deus nos dá usando a linguagem do cinema, o spoiler daquilo que vai acontecer, de todas as coisas, Deus já nos dá nas Escrituras. Apontando para isso, ele fala: olha, é isso que vai acontecer. Então nós caminhamos agora, a partir da redenção, nós caminhamos para o final dessa história. Por que eu estou falando isso? Não sei se vocês já perceberam que, por mais que o ser humano pecador negue a existência de Deus, essa relação, ao contar uma história, criação, queda, redenção, ela permanece dentro de todo ser humano, por causa daquilo que Deus fez. Não sei se vocês já viram alguns filmes que você percebe isso claramente, em outros que quebra o enredo da história e tenta terminar de uma forma que não termina. Você sai do cinema ali meio sem esperança, sem entender o que está acontecendo, e você não entende o porquê que aquele filme te deu essa sensação. Foi exatamente porque ele quebrou uma ordem. Há muitos anos atrás, acho que a maioria de vocês nem eram nascidos, saltaram no cinema um filme que falaram que era muito bom. E aí eu era seminarista ainda na época, eu fui pagar R$4 no cinema lá do centro, Bruxa de Blair. E eu lembro que eu fui lá na segunda, e eu fui na calçada lá, e tinha um senhor que vendia pipoca doce, que era mais barato, e ele punha num saco, parecendo um saco de lixo, que ele punha bastante pipoca, num sacão assim, e vendia refrigerante mais barato, então a gente comprava lá. Então eu comprei um pote grande de refrigerante e uma sacola enorme de pipoca doce, e entrei para o cinema. Tomei esse refrigerante todo, e lá vai esse filme ruim, absurdo, e vai. Só que o pior da minha vida é que, quando estava indo para o final desse filme, eu não aguentei, eu tive que ir no banheiro. Eu não aguentei, porque eu tinha tomado 1 litro de refrigerante, eu saí. Quando eu voltei para o cinema, as letras estavam subindo. Aquilo me matou de raiva. O filme já era muito ruim. Eu falei: mas eu tenho que saber o final do filme, Vai eu pagar de novo. Tive que pagar de novo para assistir o final do filme. E não sei se vocês já viram esse filme, o final dele não tem final.
Aí que dobrou a minha raiva. Porque se eu não tivesse assistido, a raiva estaria na metade. Mas se assiste o final, ela dobra. Porque o final cai a câmera numa mata, você ouve alguém suspirando assim, ofegante, lá, e você não sabe o que aconteceu. Você fica esperando assim e fala assim, e aí? Eu falo, é isso. Sem fim. Né? Aí alguém anunciou, vai ter o Bruxa de Blair 2. Eu falei, não me pega mais. Né? Se for para não acabar. Mas essa ordem quebrada na arte é proposital também, por alguns. Mas as pessoas não conseguem explicar que quando algumas histórias são tão bem contadas e que não condiz com o nosso tempo, mesmo assim é estouro de bilheteria. Top Gun. A crítica acabou com o filme, falando que era machista, falando que era uma série de coisas, só que o enredo do filme, se você for perceber, criação, queda, redenção. Você sai do filme cheio de esperança. E as pessoas não sabem explicar por que elas gostam tanto do filme, né? Elas não sabem compreender isso, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que isso está inserido no nosso coração. Portanto, quando nós quebramos a arte, e essa é uma maneira de criticar a arte, quando ela é quebrada em alguns aspectos e tenta perverter essa ordem criada por Deus, as pessoas não sabem explicar o desconforto que elas sentem diante de alguma arte, ou quando a gente, no caso aqui, do cinema. Quer um exemplo aqui? Moana. Né? Moana. É uma animação da Disney, né? Ela conta a história lá da garotinha da Polinésia. E aí ela deve viajar para salvar o povo ali da ilha. Né? Então, no meio de tudo isso, aquela história de Tefiti, aquela coisa toda, que o mundo vai acabar. Eu sei que a Disney tem um propósito ali, né, em mente. A Disney ela quer passar essa ideia, né, principalmente individualista, e uma série de coisas que ela tem por trás como pano de fundo, mas ela também não consegue escapar disso, porque para um filme para ter uma boa crítica, ele precisa ter essa ordem. E se você notar, há começa o filme com a ordem criada, está tudo ok, tudo certo, depois vira o caos, e depois há uma redenção no final. Aqueles filmes bestas que a gente via nos anos 80, que você não era nascido também, né? Filme de luta, né? Rock Balboa, né? Subindo a escada, né? Aí você fala assim, que filme besta, o Stallone não fala uma palavra naquele negócio, só fica matar. Se falar 3 frases é muito. Mas a ideia ele entra no ringue, tem o primeiro cenário da criação, depois você vai ver os aspectos da queda que entra no caos, ele perde, né, tudo, aí depois ele luta para recuperar a forma, e no final ele vence. E o povo fica, né, extasiado com aquilo, né, que lá no último golpe, apanha, né, está lá moído no chão, né, aí levanta e dá o último golpe e vence. O povo, né, vai ao delírio ali com aquilo que aconteceu. Por que isso? A gente não se pergunta. Por que as pessoas elas querem histórias assim? Né? Porque é exatamente da maneira como nós fomos feitos, a forma como Deus estabelece tudo isso. Portanto, quando nós falamos da arte aqui e direcionamos para o cinema, eu sei que como cristãos nós temos algumas posições básicas. A primeira é não saber nada sobre o assunto, ou não conseguir se relacionar, né, por causa de uma certa repugnância. Né? As pessoas falam, não, filme é coisa do capeta. Né? Então nós escanteamos para lá. E se fala assim, não, mas se for filme de Deus, aí bota uns filmes aí que diz que é cristão, que é uma porcaria, né?
Para trás tinha um filme aí que o povo falava, aí foi ver, não, tem um viés espírita e ninguém consegue perceber, né, que aquilo ali é espiritismo, e os crentes falando, não, que história maravilhosa, né? Porque se falar alguma coisa religiosa, a gente pensa, não, esse está livre do capeta, o outro não, mas não é bem assim. E a outra vertente é que se tornam completamente consumidores de cultura pop, né, dessa manifestação artística, e aí se torna um usuário passivo, sem crítica nenhuma. Né? Eu, olhando para tudo isso, achando que aquilo ali não tem algo embutido, não tem alguma coisa que quer te direcionar, e sem ter crítica nenhuma. E nós precisamos, como cristãos, ao olhar para a nossa cultura, e a teologia reformada, ela nos ensina isso, a criticar todas essas áreas da arte, mas a partir de um prisma daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Ou seja, há um senhorio de Deus sobre todas as áreas e todas as manifestações artísticas, sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Francis Schaeffer, ele fala a respeito de gotejamento cultural, e aí ele vai falar a respeito de linha do desespero, quando a sociedade passa tudo isso, na teologia, aliás, na música, no cinema, em todas essas coisas. Mas por causa de uma ordem invertida. Né? Nós temos aqui como ordem teologia, ou a escritura, a arte, né? Música, cultura popular. Quando se passa essa linha do desespero, a cultura popular ela toma conta, vai lá para o topo, e a teologia vai lá para o final. Quer ver? Há anos atrás existia uma máxima que a arte imita a vida, certo? Você já percebeu que isso foi invertido? E muitos, usando da arte, conseguiram fazer com que a vida imitasse a arte. A vida imitasse a arte, sem nenhuma crítica. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo de um missionário, que eles chegaram numa cidadezinha que não tinha nada. Basicamente, não tinha nem sinal de fumaça lá naquela cidade. Nada, disse que nada, era o fim do mundo. Pegava nada lá. Mas eles arrumaram uma televisão, naquelas parabólicas, né, que capta até seres extraterrestres. Eles pegavam uma novela da Globo, para piorar lá. A novela da Globo, uns anos aí. E tinha um tipo de vestuário das mulheres, né, e dos homens ali, bem estranho. Só que aí o que aconteceu? As pessoas daquela cidadezinha acharam que era assim que as pessoas da cidade grande vestiam. Né? Quando ele chegou na cidade, ele assustou. Falou, que negócio é esse? Que coisa esquisita é essa? Né? A maneira das pessoas se vestirem. Aí ele pegou e começou a perguntar, por que vocês se vestem assim? Ele falou, nós assistimos uma novela, e aí as mulheres da cidade grande devem vestir assim, a gente quer ser iguais a elas. Só que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Portanto, essa mudança pode não ser tão radical, mas onde a vida imita a arte, é algo que a sociedade ela quer e ela quer fazer. Portanto, nós não devemos ser nem tanto consumidores da cultura pop de entrar de cabeça, né? Mas a gente também, claro, nem todas as coisas se jogam fora, mas a gente tem que ter um senso crítico no meio de tudo isso. Tá? Os últimos filmes que você olhar nos últimos anos que ganharam o Oscar, se você depois faça um exercício. 2022, No Ritmo do Coração, é uma trama que gira em torno de Ruby, né, um adolescente de 17 anos, que é a única ouvinte de uma família de surdos. Né? Olha para essa história e veja se você não consegue mapear essa ordem: criação, queda, redenção. Você vai perceber isso claramente no enredo da história. Em 2021, foi Nomadland, né? Que é um colapso econômico de uma cidade na zona rural, lá de Nevada, nos Estados Unidos. Da mesma maneira, o enredo ele é contado usando esses aspectos.
Portanto, as pessoas que fazem cinema, elas sabem muito bem que quando elas caminham por essa forma de fazer enredo, elas vão agradar as pessoas. Elas sabem disso, quando elas criam essas histórias dessa forma. 2020 foi o Parasita, né? Que é uma imagem de uma pilha de meia lá, secando perto da janela, né? E a gente olha para a história e a maneira também de contar essa história, a gente vai perceber também a mesma forma. Por isso, ao olhar para o cinema, não é que a gente tenha que ter cair num consumo, né, excessivo sem uma crítica nenhuma. Mas nós podemos usar aquilo que nós conhecemos e tornar a teologia prática na nossa vida. Isso serve para qualquer coisa, né? Música, qualquer coisa de arte. Hoje eu estava conversando com a maestra lá da igreja, falando a respeito sobre música, né? Já antes de Cristo, alguns filósofos diziam, alguns perguntaram, qual é a música de Deus e qual é a música do capeta? Ele já respondiam, a música ruim é do capeta. Música ruim é do capeta. A música boa glorifica a Deus. Quando nós começamos a entender isso de maneira mais profunda na teologia, a gente começa a perceber a arte e conseguir ter um senso crítico da arte a partir de princípios da palavra de Deus. Ou seja, eu não sou um consumidor sem filtro, mas eu também não olho para a manifestação artística dizendo, olha, isso aqui tudo, se não foi feito por crente, é do diabo. Porque há de convir que tem muito cinema, muita música feita no meio cristão que é difícil de engolir, né? Que é feio, e é mal feito. Portanto, a palavra de Deus nos mostra indícios de como nós devemos olhar para tudo isso. E esse é um bom padrão para a gente estabelecer quando nós olhamos enredos de filme. Por isso, então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, que é muito mais profundo do que você chegar para o pastor aqui da sua igreja e falar assim, pastor, está anunciando hoje, né? Hoje é 20, não é? Aí estava anunciando no cinema, como é que é? A volta da filha do demônio, sei lá, não sei o que do demônio. A morte. Isso é alguma coisa do demônio. Aí você pergunta para o seu pastor, eu posso ir ou não? Essa não é a pergunta. Na verdade, você mesmo tem que olhar para o enredo, olhar para aquilo e se perguntar, isso aqui traz alguma coisa para mim? Eu vou olhar para isso de maneira crítica? Eu vou conseguir analisar isso e trazer algo que edifica a minha vida ou não? Né? Aí as pessoas falam, não, é só para sentir um medo, né? Alguma coisa assim, da adrenalina. Né? Mas a gente não leva em consideração que uma das coisas mais fortes na nossa vida é juntar imagem, a música e o texto. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei nem quantos anos atrás, eu vi um filme horrível na Bandeirante, eu lembro até hoje. Bandeirante, passávamos filme. Era Palhaço Assassino. O nome era ruim. Uns palhaços que matavam todo mundo. Eu acho que foi o precursor daquele bonequinho miserável, aquele Chuck. O precursor daquele trocinho lá. Né? As imagens daquele filme, a maneira, até hoje eu lembro, uns 30 anos para trás aí, né? Palhaços assassinos. Quando nós temos que olhar para tudo isso e saber exatamente, quando nós juntamos imagem, som, isso junto com o enredo, nós precisamos ter fundamentos sólidos para que a gente possa julgar tudo isso. Caso contrário, a gente entra no meio da cultura pop, né? E não sei se vocês já leram um livro, Engolidos pela Cultura Pop, é o que está acontecendo conosco no nosso tempo, sem algo crítico. Por isso, ao concluir aqui nessa noite, nós temos uma chave para o resgate das artes e da cultura popular. A primeira coisa é a revelação
entre beleza e verdade. Deus sempre é a referência final de ambos, e nós sabemos qual é essa relação, porque Deus implantou em nós. Portanto, aquelas coisas, sabe, que você olha e você fala assim, poxa vida, que coisa horrível. Há um senso estético que Deus estabeleceu em cada um, colocou em nós. É o mesmo senso de Deus. A maneira como Ele criou todas as coisas, que há uma harmonia entre cores, né, em uma série de coisas que tem um padrão estético. Quando a arte ela tenta derrubar tudo isso e falar para você, isso aqui é bonito, você deve saber que aquilo ali não é bonito. Porque há um senso estético que Deus estabeleceu. Portanto, beleza e verdade, né, daquilo que Deus estabelece na sua ordem criada. Estava comentando com essa senhora a respeito de exposições de arte, né? Que ela contando a história de que alguém foi e fez uma brincadeira numa galeria de arte. Ele pegou um óculos e colocou num canto da parede que estava sem nada. Ele pôs um óculos no chão, né? Não tinha nada a ver com. Aí o povo ia parando, ia vendo as artes, parava de frente daquele óculos e ficava, isso aqui, nossa, que genialidade. E não tem ninguém para quebrar isso e falar assim, isso é um óculos no chão. Fala, não, você é ignorante da arte. Fala, não, gente, isso aqui é só um óculos no chão. Quando alguém pendura um vaso sanitário numa parede e fala, que belo. Você fala, não, é um vaso que está no lugar errado. Está no lugar errado. Aí as pessoas falam, não, como você é ignorante da arte? Não, eu tenho um senso de verdade e de beleza que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu isso. E às vezes a gente fica, não, mas eu não sei nada sobre arte. Não, você sabe ver a natureza, você sabe como Deus criou todas as coisas, portanto você tem um padrão estético aí. A segunda coisa é a relação entre forma e conteúdo, ou seja, coerência interna, naquilo que precisa ter uma coerência interna, ou seja, verdadeiro, bom, real, né? E a forma, ou seja, harmoniosa, agradável, plausível. Isso é uma maneira da gente julgar arte de acordo com aquilo que nós cremos ou de acordo com a nossa cosmovisão reformada. E a terceira coisa é a relação entre o que é e o que deve ser, uma visão sempre redentiva. Quando eu falei que os filmes têm essa forma, quando o filme estabelece essa forma, no final ela aponta para algo redentivo, uma esperança que brota no coração, que é possível, tem coisa melhor aí pela frente. Isso é porque Deus nos mostra exatamente isso que nós temos agora em Cristo Jesus. Portanto, houve sim uma criação, houve uma queda que trouxe o caos em toda a nossa ordem, mas há uma redenção. Mas há uma redenção em Cristo Jesus. A quarta coisa é a relação entre aquilo que está no nosso tempo e aquilo que é transcendente, né? Coerência e rebeldia na relação da imaginação, né? E daquilo que é real, né? Por isso que quando eu falo a respeito de gêneros de filmes, né, a gente coloca aí, vamos dizer, na maior parte do tempo, gêneros de terror, ele tenta quebrar essa ordem. Ele tenta quebrar isso e começa a criar algumas coisas fora da própria imaginação, daquilo que é transcendente, né? Há alguns anos também ficou famoso aquele filme, o filme da menina lá endemoniada, Exorcismo, o Exorcista. Esse filme já era bem antigo, aí fizeram uma remasterização do filme e soltaram no cinema. E aí, naquela época, as pessoas da igreja, alguns viram, disse que ficaram abismados. Falaram assim, meu Deus, o diabo existe mesmo, né? Ai, meu Deus. Nossa, eu fiquei arrepiado quando vi aquela menina, né, virando de cambota assim, ó. Fala, meu Deus, né? Aí nós fomos ver o filme horrível, horrível de tudo mesmo. Ruim, mas ruim, né?
E aí o pior de tudo é que a gente foi no cinema porque era R$2, eu não pagava mais para ver um filme desse, não. R$2. E aí quando passa a menina, que o povo parece que vai para o cinema e vai com a fome miserável, né? Come de tudo, igual uma draga, comendo tudo. E aí quando a menina vomita, ou pelo menos uns 5 no cinema vomitando junto, aquela lambança lá, aquela coisa mais horrível, né? E o povo falando, nossa, o filme é forte mesmo, eu até vomitei, né? Essa coisa do diabo, né? Coisa de Satanás. Mas, na verdade, o quadro para julgar aquele filme, ele não tinha essa coerência dentro da imaginação e daquilo que Deus já estabeleceu. Não existia. São algumas coisas criadas ou imaginação fora do quadro, né, que extrapola tudo isso. E, por último, a relação entre expressão e transformação. Assim como a expressão da verdade deve provocar libertação para a verdade, a expressão da beleza tem por objetivo provocar a libertação para o belo. Para o belo. Eu falei no início que nós estamos aqui numa área que chama teologia estética, ou filosofia estética. E a gente precisa ter padrões bíblicos para julgar todas essas coisas. Portanto, como eu disse, não é se eu posso ou se eu não posso ver. Você mesmo tem ferramentas para indicar se você pode ver ou não. Se aquilo pode trazer algo para a sua vida, que acrescente na sua vida, né, ou que você possa vê-lo e criticar de maneira coerente, sem olhar para aquilo que é a manifestação artística e entender isso de outra forma. Portanto, nós temos um quadro que nós podemos julgar tudo isso. Então, as pessoas lá fora, quando elas saem do cinema cheias de esperança, que o filme cumpriu essa ordem, elas não sabem explicar por quê. Você sabe. Portanto, você pode usar o cinema para evangelizar as pessoas. Você pode pegar os elementos do filme e falar, olha, você lembra disso aqui, como começou? Sempre é uma ordem, uma família, talvez muito bem estruturada, né? E do nada acontece alguma coisa que desanda tudo, vira um caos, né? Mas no final, né, tudo se resolve. Tudo se resolve. Se nós olharmos dessa perspectiva, você pode usar o cinema para falar a respeito da maior história que está acontecendo comigo e com você, que é a história da redenção. Portanto, nós sabemos que houve uma criação, que Deus criou todas as coisas, e Ele estabeleceu o padrão de todas elas. Nós sabemos que houve uma queda, e por causa da queda, ninguém será salvo a não ser por Cristo Jesus. E essa é a redenção. Essa é a nossa esperança, é de você chegar para as pessoas e falar, olha, nessa história da redenção, Deus nos revelou o final dela, mas o final dela passa por Cristo Jesus. Você pode ir para a condenação, ou você pode ir para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos usar sim o cinema para, com os nossos amigos, no nosso ciclo, pregar o Evangelho. Talvez você fale assim, mas eu não sei pregar, né? Tem que fazer curso, evangelismo explosivo, explodir as pessoas. Mas eu sempre me seguro para não fazer piada com isso, mas é estranho o nome, né? Mas quando você se relaciona com todas essas coisas, e principalmente agora falando de cinema, que todos vocês conhecem vários filmes, vocês têm como criticar isso de maneira coerente, mas vocês também têm condições de falar a respeito da história da redenção, utilizando o enredo de filme. Criação, queda, redenção, que só há em Cristo Jesus. Então, eu creio que, diante disso, você não fará mais essa pergunta, ou seja, quando você olhar para uma sinopse de um filme, você vai saber exatamente se aquilo te edifica
ou não, né? Ou de algumas pessoas acharem que por ter alguns elementos ali religiosos isso é bom, e às vezes pode não ser, né? Tem um filme que fala a respeito da vida após a morte, que as pessoas falavam, nossa, que lindo. Aí quando você vai ver, é um espiritismo americano. Aí as pessoas do outro lado pegam, vamos dizer, o filme que eu citei, Harry Potter. Eu não gosto daquele negócio, né, chamar a gente de trouxa. Mas aí as pessoas falam, não, isso aqui está carregado. Tem alguns elementos também que não condiz. Mas aí fala, não, isso aqui é do diabo só porque tem um bruxinho, tem uns trem lá, e aí você pega e consome tudo aquilo que vem encapado de religioso e não critica também. Não faz uma crítica coerente e começa a consumir isso a rodo. Quando você vê, você está consumindo espiritismo maquiado de uma historinha bela, né, ali açucarada, e você nem percebeu que aquilo ali invadiu sua vida completamente, né? Isso eu estava conversando com a senhora, que ela comprou, ela comprou tudo aquilo que já lançaram sobre Harry Potter na face da terra. Ela foi na Inglaterra comprar coisa para os filhos. Ela tirou foto do quarto e me mandou. Falou assim, pastor, o que eu faço com isso? Porque ultimamente meu filho está meio rebelde, está dando trabalho, eu acho que esse Harry Potter. A minha pergunta sempre é, mas você está explicando o Evangelho para ele direitinho, né? Antes de jogar a culpa no Harry Potter, está vivendo o Evangelho de maneira coerente, né? Aí fala, não sei, mas eu acho que esses dias, aí ela falou para mim, esses dias eu entrei no quarto, eu tive a impressão que ele mexeu um trem lá. Mexeu o olhinho e tal, né? Se você quiser ver, todo mundo vê, né? Já está meio que condicionado a isso, né? E aí ela falou assim, eu vou levar esses trem tudo aí para o seminário. Eu falei, entrar não. Você vê o que você faz com esse negócio aí, vou deixar aí. E pior que se levasse, tem gente que está dando a vida por ganhar umas coisas raras mesmo. Negócio caro, né? É um absurdo de caro, né? Eu vou levar aí, você faz o que... Eu falei, não pode, né, dar o fim que você quiser aí, né? Mas é interessante isso, porque a pessoa não tem um senso crítico, ela deixou os filhos consumir à vontade, sem explicar nada, sem falar nada. E aí depois, quando os filhos se tornaram rebeldes, a culpa é do Harry Potter, né? Por isso que eu sempre brinco, tem coisa que às vezes vai falar assim, a culpa é do diabo. Ele fala, não, essa aí não foi eu não. Não põe na minha conta isso aí não, tem nada a ver com isso, né? Que a gente excluiu o mundo, a carne e o diabo, né? Tudo é na conta do diabo, a minha carne não, né? O diabo fala, pode tirar isso aí da minha conta. Não fiz não, é culpa sua. Por isso então, olhe para o cinema nessa perspectiva, mas use o cinema para a glória de Deus. Prega o Evangelho para aqueles que você conhece, para os seus amigos e tudo. Se você puder utilizar de filmes, aproveite a chance, aproveite o gancho e fale de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, e o Senhor comunicou a nós, ó Deus, atributos que são do Senhor. Portanto, nós temos condições de relacionar neste mundo com aquilo que é criado, e, ó Deus, na perspectiva da tua glória. Ó Deus, não permita que nós sejamos apenas consumidores de qualquer arte, mas que nós venhamos, ó Deus, ter senso crítico diante de tudo aquilo, ó Deus, que nós convivemos, ó Deus, na nossa vida, e que nós possamos utilizar esses ganchos, principalmente, ó Deus, para falarmos a respeito da história da redenção em Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Deus, e que essa seja a história,
ó Deus, que de fato mova a nossa vida, as nossas emoções, ó Deus, que transforme completamente, ó Deus, a nossa história. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. É a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, muito obrigado.